Saudações a todos. Dando então continuidade a praticamente a finalização, do estudo que estamos fazendo do livro Dramas da Obsessão, nós estávamos vendo justamente a sobrinha Esther em espírito conversar ali com eles e de alguma forma eles acabaram se deixando levar por aquela presença tão querida, por aquela presença a quem tanto eles amavam. E depois o Dr. Bezerra de Menezes está ali colocando sobre as vibrações do ambiente de um centro espírita sério, em que trabalhos assim delicados são desenvolvidos. Então, é justamente aí que nós vamos dar então a continuidade. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Evidentemente que uma casa espírita, ela abre as portas nos trabalhos de desobsessão justamente para espíritos bastante endurecidos. Aliás, esse é o trabalho, isso é o que se deu aqui nessa casa espírita que nós estamos vendo, toda essa trama, tudo isso que se desenrola nesse trabalho de desobsessão. Mas o que ele está se referindo aqui é quando os trabalhadores são descuidados, quando perde-se ali aquele rumo da atividade no bem e passa a haver outros interesses, outros comportamentos. Aí quem acaba dominando os trabalhos, se infiltrando ali junto aos médiuns, prejudicando os seus trabalhos mediúnicos, são esses espíritos de condições inferiores. É diferente de um centro espírita sério em que é permitida a entrada daquele espírito, quantas vezes altamente necessitado, altamente inferior, mas é permitido para que ele tenha a oportunidade de um despertar para uma possível emenda, né? Então, continuando. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez do gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou os seus guias espirituais, um centro espírita assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual elevará a dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então, em seus recintos, sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida,
ou seja, ele quer dizer os dirigentes do plano espiritual e os dirigentes do plano material, né? Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos de amor e de fraternidade, abalizado para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer, né? Daí todos os cuidados que se tem que tomar para incentivarmos-nos a todos a nos mantermos firmes nos bons propósitos, buscando no estudo, na reflexão, na meditação, sedimentarmos, né, esse alicerce, fincando raízes fortes, que mesmo com as situações que chegam, quantas vezes nos mantenhamos firmes, sem nos abalarmos, para que a obra não se perca, para que o padrão vibratório se mantenha em equilíbrio. Daí a necessidade, né, de todos os cuidados, praticando cada vez mais a lei, né, a lei do amor, que é o que nos sustém, né? Ora convinha a programação por mim estabelecida em torno do caso Leonel e os judeus. Leonel é um nome do presente do que foi o inquisidor, né? Então, do Leonel e os judeus, que esses últimos iniciassem, os judeus, né, que esses últimos iniciassem no próprio ambiente do centro já mencionado o seu aprendizado mais urgente, visto que muito prejudicados se encontravam eles pelo acervo de 4 séculos de hostilidades para que os removêssemos tão subitamente para o espaço. A despeito das possibilidades que tínhamos de o fazer. Aliás, o seu embrutecimento vibratório, a exiguidade da sua visão espiritual, que não perceberia senão formas pesadas, se adaptariam melhor ao sistema físico humano, enquanto que no além nos seriam necessárias materializações muito penosas, a fim de que nos fizéssemos devidamente compreendidos. Então, pelo padrão vibratório muito inferior, pelas condições dificílimas em que eles se encontravam, por 4 séculos ali vivendo hostilidades, muito melhor seria que eles permanecessem entre os encarnados. Porque para eles era muito mais fácil perceber os encarnados, ouvir os encarnados, percebê-los nos trabalhos, percebê-los nas palestras, do que, como diz Dr. Bezerra de Menezes, no plano espiritual. Por quê? Os espíritos bons, trabalhadores do bem, teriam que se materializar para serem vistos, porque nós sabemos que um espírito de condição inferior, ou um espírito de qualquer condição, só conseguimos ver aquilo que está no nosso alcance, no nosso padrão vibratório, né? E o que está abaixo, o que está acima não. O que está acima precisa se mostrar. Então, eles precisariam se materializar para serem vistos por esses espíritos ainda tão endurecidos, tão embrutecidos como estavam, né? Nesses 4 séculos. O ambiente no núcleo espírita em que se desenrolava o feito em apreço, prestava-se ao magno serviço. Não se ouvia repercutir ali, nas vibrações distendidas, o eco da maledicência e tampouco do comentário. Não retinia o som do gargalhar, nem as trepidações
insulsas de cenas e acontecimentos próprios do mundo. Não se retratava em sua atmosfera nenhuma outra cena ou nenhuma sequência de palavreado que não fossem a proteção ao sofredor, o consolo a um desencarnado em confusões, a assistência paternal aos desvalidos da fé e da esperança. Resolvi por isso mesmo que meus pupilos, do momento, habitassem temporariamente aquele centro. Nos exemplos e ações de cujos trabalhadores encarnados e desencarnados se instruíssem quanto à verdadeira significação da doutrina do Cristo, pois até então, para eles, o cristianismo seria perseguições e rapinagem, ódio e assassínio, sangue e corrupção. Então, nós vemos aqui a importância dos cuidados, porque eles estariam ali observando o trabalho dos encarnados, observando o que eles faziam, o que eles falavam. E tudo isso, o objetivo era que eles descobrissem a Jesus naqueles trabalhadores, E vejam a nossa responsabilidade de todos que se colocam ali nesses trabalhos, A responsabilidade dos cuidados com que se fala, dos cuidados com que se pensa, porque os pensamentos são captados, Pensamento é tela viva, pensamento é força viva, Então, todos os cuidados tem que ser tomados. E continuemos. Fala-nos do grande Rabboni, teu amigo. Então, foi ali uma parada de elucidação que o Dr. Bezerra de Menezes fez, e agora volta ali aquela situação da conversação que estava acontecendo na sessão espírita, e eles falam para Esther: fala-nos do grande Rabboni, teu amigo, que concedeu asilo e proteção a nossa Esther, e que acolhe perseguidos e desgraçados como nós. Solicitava o velho Timóteo ao meu assistente Roberto. Desculpem, já acabou realmente ali os trabalhos da incorporação. Agora, no plano espiritual, ali no próprio centro espírita, Mas na parte espiritual, evidentemente, porque são espíritos, O Roberto, assistente do Dr. Bezerra de Menezes, vai agora falar do Rabboni. Já vimos que Rabboni significa mestre, em hebraico. Então, solicitava o velho Timóteo ao meu assistente Roberto, passados que foram os transportes de satisfação pela visita de Esther. Sim, falarei dele, meus caros amigos, ou alguém mais abalizado do que eu, porém mais tarde. De início, apreciareis e deduzireis vós mesmos dos seus ensinamentos, através das ações de discípulos seus que, como homens que ainda são, dirigem e movimentam esta associação terrena em cuja sede vos encontrais hospedados. Então, eles vão fazer com que ele primeiro veja o trabalho que é feito em nome do Rabboni, depois falar dele, Inteligentemente. Esther e eu, continua ele, embora não residindo aqui, permaneceremos às vossas ordens, vigilantes, para vos atendermos em quaisquer esclarecimentos necessários. Mas creio será inútil, pois melhor analisareis o valor da doutrina deste grande mestre, observando o labor dos seus discípulos que nela se orientam e disciplinam. E assim foi, que com efeito, durante 6 meses, habilitando aquele centro
habitando aquele centro de fraternidade, o Dr. Timóteo do século XVI e seus 3 filhos assistiram a curas de paralíticos e de obsediados, realizadas em nome e pelo amor de Jesus Cristo, o Nazareno, através daquele grupo de médiuns a quem nós, os do invisível, tínhamos o dever de acionar. Contemplaram e admiraram a dedicação abnegada diária de um serviço de assistência a enfermos do corpo e da alma, sem esmorecimentos, sem queixas, nem reclamações, antes, sob a irradiação da sã ternura do coração e da sublime alegria daquele que já vislumbra em si mesmo as alvoradas do reino de Deus. Assistiram às doces tarefas da fraternidade se distenderem até no invisível, no socorro a obsessores, a suicidas, a corações endurecidos no mal, como há desesperados e tristes que vagueiam pelos planos invisíveis sem forças para a emenda. Viram o órfão socorrido, o mendigo acalentado na sua miséria, o presidiário assistido no seu tugúrio, esclarecido na sua ignorância e esperançado no futuro redentor, dentro das próprias lágrimas do opróbrio. O faminto saciado, o abandonado encaminhado ao trabalho honroso, a decaída retornando ao dever, o ignorante orientado ao caminho do aprendizado compensador. E tudo isso realizado sob o critério da doutrina do grande mestre do cristianismo, visitando, porém, a intimidade do lar de cada um daqueles médiuns que contribuíam para a melhoria da sua própria situação, constataram que suas vidas eram consagradas ao honesto cumprimento dos deveres sociais e profissionais, dedicados ao bem e ao respeito do próximo em qualquer setor, e ainda que se sofriam, oravam e se resignavam, certos de melhor futuro, e se eram ofendidos por inimigos gratuitos, poderiam sofrer e chorar em silêncio, mas sem blasfêmias, nem revides vingadores, porque o perdão era tão fácil e espontâneo naqueles corações como o sorriso nas faces da criança. Nenhuma palavra insultuosa ao próximo jamais ouviram, nenhuma delação ou intriga, nenhuma apropriação indébita, nenhum perjúrio, nem a maledicência, nem o abuso e o vitupério. E tudo isso eles também analisaram e compreenderam que era a verdadeira educação fornecida por aquela doutrina cristã, que eles haviam conhecido falseada no século XVI, mas que agora se surpreendiam de vê-la praticada em espírito e verdade, em nome do grande Rabboni, seu fundador, cujo nome descobriram através dos ensinamentos desses seus discípulos, cujo nome era Jesus Nazareno. Sim, Jesus ben Joseph, de Nazaré, mas nascido na Judéia, na cidade de Davi, exatamente o Messias anunciado pelos profetas de Israel. E como ele, Timóteo e meus filhos, perseguido pelas... e como ele, Timóteo e seus filhos, perseguindo pelas hienas clericais, até ao desespero do suplício
e da morte forjada pelos interesses pecaminosos dos homens. Jesus de Nazaré, nascido na Judéia, na cidade de Israel, como ele, Timóteo, também nascido em Israel, né? Não. Vou reler. Sim, Jesus ben José de Nazaré, mas nascido na Judéia, na cidade de Davi, exatamente o Messias anunciado pelos profetas de Israel, e como ele, Timóteo e seus filhos, perseguido pelas hienas clericais, até o desespero do suplício e da morte forjada pelos interesses pecaminosos dos homens. Então, aqui está dizendo justamente que Jesus nasceu na Judéia, né? E também foi perseguido e morto, né? Pelos interesses, pelos homens interessados, né, com interesses pecaminosos que o levaram ao suplício e à morte, né? Então tudo isso mexeu muito com eles. Durante o espaço de tempo que ali passaram, assistiram graves e quedos, acomodados entre a assembleia de ouvintes, como qualquer encarnado, ao estudo e à oratória espírita e evangélica. Então, durante esse espaço de tempo, eles ficaram ali em aprendizado, como se fossem um encarnado, né? Dada a condição deles, participando de tudo ali, durante esses 6 meses. E esses 6 meses surtiram um grande efeito, porque eles se colocam em condições de uma nova reencarnação. Por hoje, então, ficamos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá! Na última semana, iniciamos o tema da fofoca e da maledicência e mencionamos uma recomendação do Chico para que possamos nos imunizar contra a fofoca, né? Que é a palavra centralizada no bem e o esquecimento de todas as ofensas, né? Então seria o perdão. E nós falamos a respeito do capítulo 10, né? Nós pegamos ali o finalzinho do capítulo 10, onde tem algumas perguntas, a pergunta 19, 20, 21. Falamos, né, do item a indulgência, mencionamos um texto que que foi trazido pelo irmão X, né, que chama Meada, que fala ali da fofoca. E hoje, para nós terminarmos esse tema, nós vamos pegar do capítulo 10 ainda o início dele. Então, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que vai falar justamente do perdão, que é o que o Chico recomendou para ser essa imunização contra o mal, contra a fofoca, contra a maledicência. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles os fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15 e versículos 21 a 22.
Eu gostaria também de trazer um outro exemplo em linha com tudo isso, que está no livro 50 anos depois, pelo Espírito Emmanuel, através ali, psicografado pelo Chico. Esse livro é um romance espírita. Esse livro, ele tem ali uma encarnação de Emmanuel, mas a figura central, que é o exemplo do perdão, o exemplo da abnegação, o exemplo do serviço, é de Célia, Célia, ela estava já acima de todas aquelas personagens, moralmente acima. Era um anjo que estava encarnada na Terra. Então, Célia pertencia ali a uma família patrícia, uma família importante. Ela era a irmã mais nova, E o que acontece? O seu pai, na adolescência, havia tido um romance com Cláudia Sabina. Cláudia não era nobre, Então é trazido que na juventude, o pai de Célia, Elvídio, havia tido esse romance, mas que ele acaba ali não assumindo ela, não dando continuidade, E ele acaba se casando, constituindo família. Então ele tinha as 2 filhas, E Célia ali estava ligada ao cristianismo, por uma questão aqui que quem ler o livro vai entender melhor. Nós vamos focar nessa questão da maledicência, Então vamos focar em Elvídio, em Cláudia Sabina, em Célia e sua mãe. O que acontece? Há um espírito que não perdoa, Como o Chico falou, que teria criado a imunização, que teria sido ali elevada, misericordiosa, ela se precipita no erro. Anos depois, já casada com uma pessoa de poder na cidade, ela inicia uma trama para novamente conquistar o amor, o afeto daquele que para os seus olhos, que em seus olhos havia sido roubado, inclusive pela esposa. Só que tem um detalhe, a esposa não conhecia ela, Então foi uma coisa que foi ali, abafada, Anos depois ele casa, então essa mulher, ela não sabia do passado do marido. Mas na cabeça doente de Cláudia, aquele ódio, aquele rancor, quem era a inimiga, quem tinha tomado a afeição do seu namorado, do seu amor, era a esposa dele, mas ela não sabia, ela nem sabia da existência dela, ela vem a saber depois, Então, no momento, as filhas são jovens, ou seja, passaram muitos anos quando ela descobre ali esse romance da juventude do esposo. Então, Cláudia não perdoa, E Cláudia começa a tramar, daquilo, quando a gente pega o romance, a gente vê que ela trama durante muito tempo, Primeiro, ela dá um jeito de se aproximar através de uma missão, de um trabalho, importante, onde ela teria uma função, estaria ele afastado ali da família, da convivência por anos, Então, ela teve a oportunidade de estar junto dele, ela se saciava em estar no mesmo ambiente que ele, prendendo ele a uma missão, a um trabalho. Mas, não contente com isso, ela busca a ajuda de 2 pessoas, uma serva, que ela coloca para trabalhar dentro da casa, então, da família, para que ficasse espreitando os costumes, Ali tivesse uma pessoa dela infiltrada, para que no momento certo ela desse o bote. E ela envolve essa mulher em troca de dinheiro, mas vejam como nós falamos na semana passada, ai daquele que ouve a fofoca, ai daquele que agasalha a história contada, a maledicência, Então a mulher por dinheiro,
né, se sujeita a ser um instrumento ali de dor, da vingança dela, né, o braço direito da vingança dela. E uma outra médium, né, tida ali como uma feiticeira, né, ela vai procurar ela, né, essa mulher, e essa mulher ainda fala, olha, cuidado, né, mas ainda assim por dinheiro ela faz ali o trabalho. O que foi esse trabalho? Não foi um trabalho, né? Como a gente sabe, né, que se ouve esses trabalhos espirituais, amarração do amor, né? Que algumas pessoas vendem. Não. Ela aconselha ela a ir na moral do desafeto, ou seja, denegrir a imagem da esposa fiel, amorosa, zelosa, né? Criar uma calúnia para que então o marido a abandone, porque ele amava a esposa, ele amava a família, né? Então ela tinha que ir direto ali numa ofensa muito pesada, muito grande, para que ele não quisesse, que ele repudiasse a esposa. E na cabeça doente dela, né, ali na trama vingativa que ela, né, ela completamente obsediada, completamente ligada ao mal, ela achou que ela fosse viver um romance, né, aquele que ela teve direito e que foi roubado na sua juventude por ela ser pobre, né? Então o que ela faz? Ela simula, junto com essa serva, um parto, né? No dia que o marido chega, que o Ovídio chega dessa viagem, dessa programação, né? Pega ali, não rouba, ela pega uma criança, né? Uma criança ali que havia sido injetada, um recém-nascido, então ela simula que a senhora teve uma criança fora do casamento, né? Que era ali para não ter nenhum tipo de defesa. Então, só que o que acontece? Dentro da casa havia um espírito nobre, um espírito de luz. Esse espírito era Célia. Célia ouve a agitação, o barulho da criança. E o que ela faz? Ela entra dentro do quarto, vê aquela cena, a mãe desacordada, porque dopam a mãe, né? A mãe dela desacordada, um bebê sangue que não era da mãe, e ela assume a criança, né? Quando o pai chega, ela fala que a criança é dela, que foi ela, né, que teve essa criança. E o pai ali preso às convenções sociais, a mãe sem ter, né, no papel dela de mãe e de mulher, voz, eles expulsam, né? O pai decide expulsar ali, apoiado pelo seu sogro, pai de sua esposa, né? Porque seu pai havia já desencarnado e era um espírito nobre, muito afinado com Célia. Então, ele ali acaba pondo para fora ela, né, com essa criança debaixo dos braços, a expulsa, né? Então, lendo todo o romance, dá para todo mundo ter ideia, né, do quanto foi sacrificante a vida dessa moça e quantos exemplos ela deu. Mais tarde, essa serva arrependida, entregue ao cristianismo, ela vai até a família, né? A família já sofreu muito, várias outras situações, desencarnes e tudo mais, e ela confessa, né, que ela foi o instrumento ali da trama de Cláudia Sabina, né, que era tudo uma mentira, que era tudo uma farsa, que tudo havia sido tramado para denegrir a imagem da senhora, né? E, enfim, vejam, parece coisa de outro mundo, mas não é. Isso acontece muito. Todas as vezes, né, que alguém se sente ofendido, né, e não perdoar, vai ficar isso, né? Quantos não se precipitam em vinganças, né, em tramas, em conluios, porque podemos ali confessar essa situação de ofendido alguém e esse alguém se afinar conosco, achar
né, que nós temos direito de nos vingar, né? Quantos comentários no sentido, se fosse com o meu, eu não deixava também. Eu não teria deixado barato. E a história vai sendo contada, a história vai sendo, né? No caso do livro, eles acabaram abafando, né? Eles simularam que ela havia morrido, que Célia havia morrido, colocam um corpo ali, né? Faz um enterro, né? Então, ela sumiu, ela foi extraída. E ela não tinha culpa nenhuma, né? Ela fez por amor à mãe, né? Para que a mãe não sofresse. Então, Cláudia Sabina se precipita aí, né, nesse erro, em cima de vários outros erros, por conta de não haver perdoado, por conta de não haver seguido o seu caminho, porque ela se recompôs, né? Depois ela se casa e se casa muito bem. Lógico que não era por amor, né? Esse marido teve também uma participação também importante aí nessa trama, né? Também foi usado durante a trama, era invigilante também. Porém, ela poderia ter se resignado, né? Poderia ter aceitado essa situação, porque era tudo da cabeça dela, né? Ela teve sim esse romance, mas ele não gostava dela. Né? Então, veja, a vingança, né? A falta de perdão, o que pode acontecer, né? Precipitou aí num crime, em vários crimes, né? Ela tolheu a juventude de uma moça que não pôde estar junto da sua família, vivendo ali, né? Passou por inúmeras privações, destruiu um casamento, esteve junto de aliados que por seu livre-arbítrio aceitaram ser suas cúmplices, né? Ela assassina o marido, né? Então, ela comete ali um assassinato. Então, tudo isso pela falta do perdão, né? Mas eu não vou falar mais não sobre o romance, porque é um romance maravilhoso. Quem tiver interesse, né, dê uma lida. Esse romance tem muito ainda a nos ensinar, muitas reflexões a trazer. Mas essa é a história central ali, que está em linha, né, com uma calúnia tramada pela falta do perdão. Ainda no item 4, vamos destacar do Evangelho. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então, pelo esse exemplo que nós falamos, comentamos, né? Veja, Cláudia Sabina era uma alma sem elevação nem grandeza, né? Fel, ódio, amargura. E veja os pensamentos que tinha, os aliados que ela tinha, né, as tramas, e ela tinha um poder de persuasão. Emmanuel fala, né, ela foi infiltrando nesse tempo de convivência dela com o Elvídio, ela foi infiltrando a desconfiança nele, né? Ela foi ali aos poucos jogando, anos de afastamento. A primeira cena que ele vê é ali aquela confusão na casa. Então seria o cenário perfeito ele chegar em casa e se deparar com uma traição. Ela foi preparando o terreno. Ela poderia ter usado todo esse tempo dela para o bem e ela não usou, se imunizando, como o Chico recomendou. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Um detalhe importante, então, ali, né, ela é abandonada na juventude, porém grávida,
né? E ela ali se desfaz do filho, né? Deixa na porta do sogro, né? Daquele que seria, né? Teria na cabeça dela o sogro dela, né? Porque ele era pai de Ovídio, Neio Lúcio. E esse moço é criado por ele, né? Mas com esse segredo escondido, né? Que ele era filho. Então, ali esse coração dessa mulher que foi repudiado, e essa questão, né, dela ter tido esse filho, toda essa amargura que ela nutriu no coração, e ela se vinga na figura de uma outra mulher totalmente frágil, sem saber, como eu falei, sem saber de sua existência, né? Mas ela ainda teve chance, porque a esposa procura ela e pede para ela se afastar de Ovídio, pede, e ela aí que ela fica com mais vontade ainda, né, com mais raiva ainda, né? Então, isso é o que a gente precisa perceber em nós. Que sentimentos nós estamos nutrindo, que sentimentos nos despertam quando algo acontece em nós. Como nós nos sentimos, qual é a nossa reação, quanto tempo aquilo fica na nossa cabeça. E o que nós tramamos, muitas vezes nós tramamos essas vinganças, né? Nós criamos todo um cenário na nossa cabeça, né? Com todos os detalhes, porém, graças a Deus, muitas vezes a gente não tem a oportunidade, né? De ir lá, de jogar tudo, né? Colocar tudo em pratos limpos, de denegrir a imagem da pessoa, né? Quando a gente deveria se calar, silenciar, que foi o conselho dado por Joana ali, né? Que é mencionado, o silêncio, né? Quando fomos ofendidos, é o silêncio. Então, que a gente possa se inspirar aqui no capítulo 10, tão necessário para nós, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Que tenhamos uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser.